Hoje estávamos orando ali, né? O pastor vai e me pega de surpresa. Você que vai pregar a palavra hoje. Eu falei, meu Deus. Mas hoje foi uma coisa tão maravilhosa que hoje na escola bíblica nós falamos de um bom pastor, que é Jesus. E logo no dia que comemoramos o dia do pastor. Então essas coisas tudo, né? Deu tudo certinho hoje, né? Eu quero que os irmãos estejam abrindo a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. O nosso tema é não tenha medo. Esperar os irmãos achar, para todo mundo, né, alimentar da palavra juntamente. Amém? E logo ordenou Jesus que seu discípulo entrasse no barco e fosse adiante, para outra banda enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu o monte para orar à parte. E era chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se tu és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Pode assentar a igreja, amém? Primeira coisa que nós vemos aqui nessa passagem, Jesus ordenando os discípulos ir adiante. Há momento que o Senhor Jesus nos ordena algo, e nesse algo que Jesus nos ordena, é momento de, às vezes, você não está com Jesus neste momento, mas só você, às vezes, está ali só, por um instante. Então, os discípulos entram no barco, porque eram homens conhecedores de barco, porque eram pescadores. Eram homens que, às vezes, já tinham enfrentado tantas coisas no mar. Mas nesse dia foi um dia especial para eles. Porque o vento estava tão diferente, porque o vento, ao contrário, não queria que esses homens chegassem até o lugar que Jesus tinha marcado. Às vezes você está no momento que Jesus ordena você fazer algo, mas às vezes a gente sente medo de alguma coisa. A palavra nos ensina que quando nós temos medo, a fé sai. Jesus escolheu esses 12 homens para andar com ele em todos os lugares. O mais interessante que eu vejo nas passagens de Jesus é que Jesus não perdia o tempo, porque o tempo dele era curto estar no meio de nós. Jesus, todo o tempo, ele pregava, curava, libertava, transformava vidas. Em todo o tempo, Jesus, cada minuto para ele era precioso. E às vezes eu me pergunto nessa noite, nós temos tempos para fazer tanta coisa, e nós não estamos fazendo como Jesus fazia. Às vezes por um medo que você tem de falar algo de Jesus para uma pessoa, às vezes o medo, às vezes você encontra numa situação que você não quer mais prosseguir adiante. Esses homens nesse momento, eles tiveram medo porque era um momento que eles estavam perto, podia ter para passar pela morte, porque o vento estava açoitando aquele barco e Jesus não estava naquele barco. Mas Jesus estava fazendo algo muito precioso. Ele estava orando por eles. Então Jesus, ele estava naquele lugar, mas orando por eles, mas os olhos de Jesus estavam sobre eles. Porque o nosso Deus, os olhos dele estão 24 horas na nossa vida. Eu quero que você entenda que às vezes há tempestade que temos que passar.
Há ventos que nós devemos enfrentar, mas sempre você vai lembrar: Jesus está comigo. Lá no Velho Testamento, momento de medo, o povo de Israel estava medo do gigante que era Golias. Mas Davi não sentiu medo, porque Davi tinha Deus na vida dele. E quando Davi destrói aquele gigante, que tira aquele medo daqueles homens agora têm coragem. Jesus nos dá coragem. Jesus nos dá força. Jesus nos renova a cada dia. E o mais interessante é que Pedro viu Jesus andando pelas águas. Olha como é maravilhoso Jesus andando sobre as águas. Só Deus pode fazer isso, irmãos. E Pedro teve vontade e coragem. Senhor, deixa eu ir até a ti. Pedro era corajoso em certo momento. Ele era mais aquele que sempre estava à frente dos outros discípulos. Sempre ele estava querendo aparecer, vamos dizer, no nosso entendimento. E Jesus fala: venha, Pedro. Então Pedro começa a andar. Olha o prazer de Pedro andar pelas águas, como Jesus estava andando. Mas naquele momento o vento veio. E Pedro teve medo naquele momento. E Pedro começa a afundar nas águas. Como o pastor nos ensina, ele orou tão rápido: Jesus, salva-me. E Jesus estende a mão, porque Jesus não deixa ninguém morrer. Quando ele está ali perto, ninguém morre, porque ele é vida preciosa, ele é vida eterna. Então eu quero te falar com você nessa noite, que você não precisa ter medo das coisas que podem vir na sua vida. É só você confiar no Senhor Jesus. O medo é tão ruim em nossas vidas, que quando nós temos medo, nós esquecemos que temos Deus na vida. Quando nós temos medo, nós esquecemos que tem amigos próximos de nós. Quando nós temos medo, nós esquecemos que nós temos um pastor que parece estar ali cuidando de nós. Porque o medo faz isso com nossas vidas, como fazia com aqueles discípulos. Não tenha medo, eu estou contigo. Josué, quando recebeu de Deus a palavra, falou: não tenha medo, eu sou contigo. Assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Essa palavra contigo, em todo a Bíblia você vai encontrar Deus falando com você: eu sou contigo. Não importa o que você passa, não olhe para as suas dificuldades, não olhe para a sua luta, mas olhe para Deus, porque Ele é nosso Redentor e nosso Salvador. E Jesus fala: não tem mais. Senhor, fala tanto com a gente com calma, com mansidão. E aqueles homens precisavam estar sozinhos em algum momento, porque Jesus sabia que um momento não estaria com eles mais. Jesus não está andando com eles mais, mas Jesus estava no céu, cuidando deles da mesma forma, entregando a Pedro, a Tiago e João, porque eles iam enfrentar ventos, lutas, enfrentar a sociedade, que era muito mais pior que vento, que tempestade, porque você está enfrentando aquilo que você vê, você não está enfrentando aquilo que você não vê. Aqueles homens estavam sentindo o vento, mas não podia ver o vento chegar a eles. O mar eles podiam ver batendo naquele barco para um lado e para outro. O barco podia virar para um lado e para outro, mas a mão do Senhor Jesus estava sobre aquele barco. Há momentos que você está naquele barco com Jesus, há momentos que você está sozinho no barco. Mas eu entendo uma coisa: espera no Senhor, tenha esperança, tenha uma vida do Senhor, e essa vida nossa ela tem que ser constante. O mundo para nós é grande, mas o nosso Deus é maior que esse mundo. Quantas coisas nós passamos no nosso trabalho, né? A gente tem luta no nosso trabalho. Tem pessoas que vê você como um homem de Deus, tem pessoas que não vê você como um homem de Deus. Tem pessoas que vai até você que é uma palavra de consolo, mas tem pessoas que não acreditam em você, isso você vai receber, porque nem todos acreditaram em Jesus. Jesus veio pregar para todos, para os fariseus, para os doutores, para os escribas, para todos ele pregou. Mas aqueles homens não aceitaram o que Jesus estava pregando. Maior era ele, não era aqueles homens que conheciam a palavra. Conhecer a palavra é fácil, mas ter misericórdia. Ele não tinha misericórdia. É o que nós temos aprendido.
Não adianta nós falar de Deus se nós não tiver amor. Não adianta falar de Deus se você ficar olhando para o barco, estando naquele barco. Você não foi feito para estar só no barco, você está para ir adiante. Jesus deu uma lição para eles: vai adiante, porque eu estarei com vocês. Jesus falou: vocês não estão só. Ele nunca falou: eu vou deixar vocês só. Eu irei para o Pai, mas eu deixarei o Consolador. Então, às vezes, a gente olhando para os discípulos, homens que andaram com Jesus, viu as maravilhas de Jesus, mas Jesus fala: homens de pequena fé. Como é que está a nossa fé diante do Senhor? Será que o medo tem sido maior que a sua fé? Então a gente tem que trabalhar nossa fé todos os dias, que você vai enfrentar obstáculos, adversidades, você vai enfrentar lutas contagiantes. Então, Pedro teve o prazer de andar com Jesus. O maravilhoso, ele encontrou Jesus ali, mas Jesus trouxe ele para o barco. Ele voltou andando sobre as águas. Ele voltou andando para estar junto com os teus irmãos que ali estavam no barco. Mas tenha certeza, quando Jesus dá a ordem, você vai chegar com vida. Você não vai morrer pelo caminho. O vento pode até te assustar, mas Jesus está para te aliviar de todas as coisas. Jesus, ele restaura, ele transforma. Quando Moisés foi preparado, Moisés não queria enfrentar Faraó, ele teve medo. Moisés, pode ir que eu estou contigo. Jacó, quando Deus ordenou, vai para o Egito, ele tinha medo de ir para o Egito. Mas o Senhor falou: vai que eu estou contigo. Quando Elias foi enfrentar os profetas de Baal, ele não teve medo. O povo de Israel estava bem tratado, mas ele não teve medo. E ele enfrentou aqueles 850 profetas ali, aonde que ele matou todos. Então, por que eu tenho que ter medo? Que se esses homens foram vitoriosos, se esses homens foram usados tremendamente, a mesma forma Jesus trabalha comigo e com você. Jesus, da mesma forma que tratava com os discípulos, Ele trata comigo e com você nessa noite. Ele está preparando você para as coisas que vão vir adiante. Nós vamos passar por momentos difíceis, porque Jesus já tinha falado: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Ele falou que seria fácil? Não. Mas se você estiver comigo, tudo se torna fácil. E como é que eu consigo ter fé? É arrepender diante de Deus. É acreditar aquilo que eu não vejo. É acreditar que existe um Deus do céu, que Ele está preparando tudo para nós. E esse medo vai acabar um dia, é quando nós estiver no céu com Ele. Aonde tudo vai ser tirado do nosso corpo. Tudo que não agrada a Deus vai ser tirado. Esses discípulos passaram por essa prova. Esses discípulos viveram coisas maravilhosas com Jesus. Quem não quer viver as coisas com o Senhor Jesus como eles viveram? Nós vemos pastor nosso, vemos muitos irmãos aqui. Hoje o Fausto falando, né, das vitórias que ele teve. Mas porque ele acreditou. Se ele tivesse desistido da família, se o pastor tivesse desistido da família, se a dona Ela tivesse desistido da família, Felipe tivesse desistido da família, nós não possamos desistir de nada. Esses homens foram ordenados, eles tinham uma ordenança: vai, e eles foram. Eles não perguntaram: o Senhor não vai conosco não, Senhor? Não perguntaram, eles foram. E foram ali naquele barco, naquele meio do mar, onde ele estava longe dele chegar. Às vezes tem coisas que você vai achar que está longe, mas está perto. A volta de Jesus está perto, não está longe. Mas eles conquistaram tantas coisas. Foram homens derramados, né, pelo Espírito Santo, homens que glorificaram o Senhor em todo o tempo. Em tudo na terra, nós devemos glorificar o Pai. Em tudo que você faz, que seja no seu trabalho, glorifica o Senhor. Esses homens glorificaram o Senhor. Esses homens entregaram o Evangelho até a morte,
pregar até o momento que o Senhor ordenou. Mas quando vier a morte dele, vier a vitória para esses homens. E esses homens estão esperando o Senhor Jesus voltar. Assim como eu e vocês estão esperando que Jesus volte. Mas não tenha medo. Não tem mais. Porque aquele que está contigo é muito maior. Davi falou algo tremendo. Porque esse homem está zombando do nosso Deus. Davi não aceitava que zombasse de Deus. Falasse mal do Senhor. Ele, como um jovem pequeno, ele não olhou o tamanho do gigante, ele olhou para aquele que era maior. Então, que você olha nessa noite, que se tem um Deus grande na sua vida. Às vezes nós passamos luta na nossa família, passamos por dificuldade, mas eu sei que o Senhor está conosco em todo o tempo. Às vezes você pensa, às vezes momentos você pensa, estou sozinho. Não, você não está sozinho. Porque o Senhor está com você 24 horas. Seja onde que você estiver, Ele estará com você. Então, quando o irmão pregou ontem, outras pessoas que não tiveram medo, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses homens não tiveram medo da fornalha nem do rei, porque eles sabiam que o Deus que eles serviam. Eles entraram naquela fornalha, 3 homens, mas ali tinha 4. Porque o Senhor Jesus estava com eles naquele lugar. Porque o medo não tirou a fé daqueles homens. Porque eles sabiam que se eles morressem naquele lugar, Deus já tinha preparado algo maravilhoso para eles. Hoje nós estamos pregando essa palavra, amanhã nós não sabemos o dia da manhã. Mas nós temos que viver hoje, confiando no Deus vivo e poderoso. Assim como os discípulos, depois entenderam que o medo não afligia eles mais. Esses homens, quando receberam o Espírito Santo, eles não tiveram mais medo nem da morte. Esses homens já estavam sendo preparados para morrer. Hoje nós vivemos no nosso mundo. Quantos missionários têm morrido pelo Evangelho? Porque não tem medo. Porque eles são fortes na presença do Senhor. São pessoas que estão indo morrer pelo amor do Senhor Jesus, levando esse Evangelho a todo canto dessa terra. E nós devemos fazer isso, pregar a palavra do Senhor. Eu quero que você coloque de pé, que nós vamos louvar o Senhor, aleluia.